Já parou para pensar se uma disputa sobre um imóvel aqui no Brasil pode ser decidida lá fora? Ou se o dízimo que alguém paga na igreja é visto como um contrato pela lei? Pois é, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, respondeu a essas e outras perguntas que mexem e muito com o nosso dia a dia. Bora destrinchar as decisões mais importantes do Informativo de Jurisprudência número 29. O informativo de jurisprudência é tipo o nosso mapa para entender como o STJ está pensando. E olha, nesta edição extraordinária eles foram fundo em temas quentes, viu? Desde a quem pertence um imóvel, passando pela proteção dos nossos dados pessoais até aquelas complexas relações de família. Vamos ver juntos como eles resolveram esses verdadeiros quebra-cabeças. A nossa análise vai seguir um caminho bem simples, em 3 partes. Primeiro, a gente vai entender onde cada tipo de caso deve ser julgado, a tal da competência. Depois, vamos dar uma olhada em como a justiça está se modernizando e protegendo a nossa privacidade. E, por fim, a gente mergulha nas questões de família, que são sempre delicadas, né? Então, vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça, competência. Basicamente, é sobre definir quem tem o poder de julgar o quê. E o STJ veio para esclarecer as fronteiras, tanto entre a justiça brasileira e a de outros países, quanto entre as diferentes áreas do nosso próprio sistema de justiça. A primeira pergunta é super direta. Se um imóvel fica no Brasil, qualquer briga sobre ele tem que ser resolvida aqui? Ou será que a decisão de um tribunal de fora do país poderia valer? O STJ colocou os pingos nos is sobre essa questão. E a resposta do tribunal é bem inteligente, porque ela depende do papel que o imóvel tem na história. Pensa assim, se a briga é sobre o imóvel em si, tipo quem é o dono de verdade, quem tem a posse, aí, meu amigo, só a justiça brasileira pode apitar. É o que manda o artigo 23 do Código de Processo Civil. Agora, se a briga é sobre um contrato e o imóvel é só uma garantia, por exemplo, aí o cenário muda. Nesse caso, a justiça de outro país também pode julgar. E a tese oficial do tribunal resume tudo isso perfeitamente. O ponto-chave é: qual é o coração da disputa? Se for o imóvel que está aqui no Brasil, a palavra final é e sempre será da nossa justiça. É uma questão de soberania, de proteger o que é nosso. Agora, olha só outro dilema de competência. Imagina a seguinte situação. Para uma pessoa conseguir resgatar a previdência privada dela, ela precisa primeiro provar que a data da demissão no contrato de trabalho está errada. E aí, a discussão é sobre previdência ou é sobre trabalho? Quem decide isso? A justiça comum ou a justiça do trabalho? Aqui a resposta do STJ foi categórica, não deixou nenhuma dúvida. O objetivo final pode até ser a previdência, mas o passo essencial, o primeiro de todos, é resolver a questão trabalhista. Tem que definir a data certa do fim do contrato antes de mais nada. E isso, sem a menor sombra de dúvida, é tarefa da Justiça do Trabalho. Ou seja, primeiro se resolve o trabalho, depois a previdência. Bom, saindo da competência, a gente entra agora em decisões que mexem diretamente com a vida da gente. Como é que a justiça está se adaptando para ser mais rápida? E talvez o mais importante hoje em dia, como ela está protegendo um dos nossos bens mais preciosos, que são os nossos dados. Pensa num processo de execução. Um bem de alguém é penhorado para pagar uma dívida e precisa ir a leilão. Só que o bem está numa cidade e o processo está correndo em outra. Antigamente era uma burocracia danada, precisava mandar um documento, a tal carta precatória, pedindo para o juiz da outra cidade fazer o leilão. A pergunta é, hoje, com leilão pela internet, essa papelada toda ainda faz sentido? E a decisão do STJ aqui, pessoal, é um verdadeiro sopro de modernidade. O tribunal basicamente disse que com o leilão online, a carta precatória virou peça de museu. E o resultado? Menos papelada, tudo muito mais rápido, mais transparente e mais barato para todo mundo. Uma decisão que, na verdade, segue a própria lógica do Código de Processo Civil, lá no artigo 882, que já dá a preferência para o meio eletrônico. E essa é a tese que simplifica tudo. Se o leilão acontece pela internet, não tem nenhum ato presencial para ser feito em outra cidade. Simples assim. Portanto, o próprio juiz que está cuidando da execução pode conduzir o leilão do começo ao fim, não importa onde o bem esteja fisicamente. É uma grande vitória da eficiência. Agora um tema que com certeza pega todo mundo: proteção de dados. Uma empresa de análise de crédito, por exemplo, pode sair por aí compartilhando as suas informações com outras empresas sem a sua autorização expressa. E se isso acontecer, dá para pedir uma indenização por dano moral? Para responder essa pergunta, o STJ usou um conceito jurídico muito poderoso, o dano moral presumido, ou, em latim, in re ipsa. A ideia é bem simples de entender. O simples fato de compartilharem seus dados sem permissão já é por si só o dano. A vítima não precisa ficar provando que sofreu, que teve um prejuízo. A violação da privacidade por si só já gera o dever de indenizar.
E aqui a posição do STJ é firme, clara e reforça a Lei 12.414. A autorização do dono dos dados é a regra de ouro. Se uma empresa que gerencia um banco de dados compartilha informações sem essa permissão, ela comete um ato ilegal e tem que responder por danos morais. E como a gente viu, esses danos são presumidos, uma decisão fundamental para proteger a nossa privacidade na era digital. Muito bem, agora a gente entra na área mais pessoal e, muitas vezes, a mais complicada do direito: a família. O STJ teve que se debruçar sobre as nuances dos relacionamentos, desde a divisão de bens até a linha tênue que separa a lei da fé. Olha que dilema clássico. Um casal, lá no começo da união, escolhe o regime da separação convencional de bens. Sabe aquele que, em tese, diz o que é meu, o que é seu é seu. Só que aí, durante a vida em comum, eles constroem um patrimônio juntos. Na hora de uma eventual separação, esse patrimônio tem que ser dividido ou não? E a decisão do STJ aqui é um primor de equilíbrio. A regra geral, o ponto de partida, é que os bens não se misturam. Mas sempre tem um mais, o tribunal diz que essa regra não é absoluta. Se for provado na justiça que houve um esforço comum do casal para comprar alguma coisa, a divisão é possível sim. O objetivo é muito justo, é evitar que uma pessoa enriqueça sem motivo às custas da outra. Vamos para outra situação bem delicada. Numa briga de família, um juiz determina que um dos cônjuges tem que sair da casa onde o casal morava. A pessoa que foi afastada pode usar um habeas corpus, que é aquele instrumento jurídico feito para proteger a nossa liberdade de ir e vir, para tentar anular essa decisão? A resposta do STJ, em regra, é um sonoro não. O habeas corpus serve para casos urgentes de ameaça à liberdade de locomoção. Já as disputas de família, como um afastamento do lar, são super complexas. Precisam de uma análise detalhada de provas, de ouvir testemunhas, e nada disso cabe no rito que é para ser rápido e direto do HC. E, para fechar nossa análise, uma questão fascinante que mistura direito e fé. Quando uma pessoa entrega o dízimo ou faz uma oferta para uma igreja ou qualquer instituição religiosa, esse ato é considerado juridicamente um contrato de doação, com todas as regras formais que a lei exige? O STJ entendeu que são coisas totalmente diferentes. Uma doação para a lei é um contrato, como diz lá o artigo 538 do Código Civil. Precisa ter a intenção clara de doar e muitas vezes exige uma formalidade, um documento. Já o dízimo, não. Ele não é visto como um contrato, mas como o cumprimento de um dever de consciência, um ato de fé, de gratidão. A natureza é outra. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu? Em matéria de competência, o que manda é o coração da disputa. Nos direitos individuais, o foco total é em mais eficiência e proteção rigorosa dos nossos dados. E no direito de família, a justiça está olhando para além do que está escrito no papel, buscando entender o esforço em conjunto e a intenção real das pessoas. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Todas essas decisões que a gente analisou mostram um esforço constante do judiciário para adaptar regras, que às vezes são bem antigas, ao mundo que não para de mudar, seja pela tecnologia, seja pela própria complexidade nas nossas relações. A grande questão que fica no ar é como encontrar esse equilíbrio perfeito entre a segurança que a lei nos dá e a justiça que cada caso concreto merece.